Esse vídeo é sobre jornalismo, sobre liberdade de expressão, sobre CBF e por que não sobre futebol. Antes de falar o que aconteceu na ESPN no dia de hoje e o que vem acontecendo na ESPN há algum tempo, vamos seguir o Fala Pedro Reis aqui no YouTube, curtir o vídeo, comentar a sua opinião sobre o ocorrido e bora resenhar um pouco, falar um pouco sério sobre o futuro do jornalismo e o futuro da ESPN. Vamos lá? Então bora. Para quem não sabe, a ESPN afastou 6 jornalistas por conta de opiniões colocadas no linha de passe da última segunda-feira. O afastamento foi por 2 dias, terça e quarta, e amanhã, na quinta-feira, estou gravando na quarta-feira, dia 9, amanhã, dia 10, eles já estarão de volta. Os jornalistas afastados foram o Jean Oddi, o Paulo Calçade, o Pedro Ivo Almeida, o Vitor Birner e William Tavares, e o outro é o Dimas Copedi. E o assunto que eles abordaram e discutiram foi a reportagem da revista Piauí, que falava sobre os escândalos, os diversos escândalos na CBF, e o afastamento se deu por conta disso. Muito se especulou de que seria por uma possível parceria entre CBF e ESPN para a transmissão da Série B. Pode até ter relação com isso, sim. O Jean Oddi veio a público, fez um vídeo no seu Instagram falando sobre o assunto, falou que nada muda na opinião dele, falou que a ESPN deu como justificativa que precisava ser avisada sobre o que seria dito, sobre a pauta do programa, até para se preparar judicialmente de um possível processo ou de alguma possível represária. A CBF emitiu uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, que não tem interferência nenhuma em linha editorial, e enfim. Mas de fato, independente do caso, o que eu quero trazer aqui para a discussão e para a gente abordar o tema é sobre o que a gente espera do jornalismo em tempos de internet, em tempos de opiniões de muitas vezes influencers ou de pessoas que não são diretamente ligadas ao jornalismo. E isso não estou falando nem com preconceito com quem não é formado em jornalismo, que isso aconteceu muito na história da minha área, né? A história do jornalismo sempre teve isso. Ah, esse cara não é da área, esse cara não é formado, e enfim, esse preconceito sempre rolou. E hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que não é formada, que emite opinião e emite opinião legal, que faz jornalismo melhor do que muitos jornalistas por aí. Isso é um fato, não dá para discutir sobre isso. Mas o assunto que eu quero trazer, que eu quero abordar, é justamente o fazer jornalismo. A partir do momento em que a gente coloca outras questões além da opinião em jogo, a gente está dando um chute no que é o jornalismo de verdade. A partir do momento em que a gente, de certa forma, a empresa, de certa forma, censura a opinião de jornalistas sobre a repercussão de uma matéria que mostra com todas as letras, com todas as provas possíveis, uma matéria muito boa, de que mostra que realmente há escândalos, que há gastanças na CBF, e isso é exposto com a opinião de cada um, independente da forma que for, ainda é a opinião de cada um. E isso em um veículo de comunicação, em um veículo que faz jornalismo, que preza pelo jornalismo, deve ser protegido. A opinião de uma pessoa não necessariamente quer dizer o que é a opinião da empresa que a contrata. E aquela pessoa que está ali, no caso dos colegas que foram afastados, eles estão ali para dar opinião. Então, se você vai retalhar, se você vai
ter algum tipo de represália em cima da opinião deles, então qual o motivo da contratação dessas pessoas? Então qual o motivo de um programa que é o mais tradicional programa de opinião do jornalismo esportivo brasileiro, que é o Linha de Passe, na minha opinião, o mais tradicional jornalismo de opinião na editoria de esportes? Então por que ele ainda existe? Se essa opinião vai ser podada. Então a gente chegou num ponto em que o jornalismo ele já não tem mais tanta importância. Se a opinião dentro do futebol não tem tanta importância. Ou então, trabalhar em um veículo de comunicação já não tem mais o mesmo peso de vir aqui, como eu faço, e gravar a minha opinião sobre o jogo, sobre um tema, sobre uma notícia, sobre um fato, sobre jornalismo. Então, de fato, a gente chegou no momento da história da comunicação que ser independente é muito mais valioso do que estar vinculado a algum veículo de comunicação. E aí eu vou fazer um relato do que eu sinto, né, quanto a isso. Se vocês estão aqui até agora é para ouvir o meu sentimento disso, né? A ESPN sempre foi o meu sonho. E hoje esse sonho se quebrou, esse cristal se quebrou. Estar na ESPN para mim sempre foi o meu objetivo de vida, praticamente. Se hoje eu sou jornalista, é porque eu acompanho a ESPN lá atrás, desde a época do Histórias do Esporte, do Pontapé Inicial, do Sport Center com o Amigão e o Antero. É por causa dessa ESPN que eu sou jornalista. E é por causa dessa ESPN que muitas vezes eu tenho algum tipo ainda de bloqueio para fazer jornalismo como é feito hoje. O jornalismo de entretenimento, né, o jornalismo esportivo de entretenimento, porque eu fui moldado por esses caras. A minha forma de agir como jornalista é muito por causa dessas referências e de fazer jornalismo e não fazer entretenimento. E hoje esse cristal se quebrou da forma em que a ESPN, para mim, perde toda a credibilidade que teve ao longo da história, que construiu ao longo da história. E eu não vou ser hipócrita de dizer aqui que, Pedro, se você tivesse lá, você teria cuidado, zelo. Cara, talvez sim. Talvez eu teria. Porque eu entendo, e já trabalhei em veículo de comunicação, que depende de comercial, cara. Depende de acordo comercial. Uma coisa está totalmente vinculada à outra. Mas a partir do momento em que você contrata jornalistas para dar opinião, você cercear esse direito deles, aí você já passou do ponto máximo da coisa. Você já ultrapassou a linha do aceitável. Não é mais aceitável isso. Você bloquear o desejo de alguém emitir a opinião dele sobre determinado ponto. E como eu disse, se for por isso, cara, melhor acabar o programa. E o jornalismo em si dentro do esporte hoje, ele é muito mais bem feito por pessoas independentes do que pessoas em veículos de comunicação. Infelizmente, mas é a realidade. Hoje, se eu quero assistir uma grande reportagem, eu vou assistir o Cartolouco, que vai falar sobre a realidade do futebol, muitas vezes esquecida tal, que é o que a ESPN fazia há 10, 15 anos atrás. Hoje, se eu quero assistir ou ouvir uma opinião, eu vou no canal do UOL, que é ligado a um veículo de comunicação, mas é no YouTube, mas eu vou ouvir a opinião do pessoal do Futeboteco, do Rodolfo, do Felipe, ou eu vou ouvir a opinião do Sormani, ou do Samir, ou de quem quer que seja, mas que está independente
aqui na internet. Esse é o jornalismo de opinião que hoje em dia se consome. E o veículo de tradicional de jornalismo se tornou a única maneira de transmissão. Hoje eu só assisto canais de televisão para ver uma transmissão, para assistir um jogo, para assistir uma partida de basquete, assistir o esporte e tal. A transmissão ao vivo, o streaming, só. Se eu quero opinião, eu vou no YouTube. Isso o jornalismo independente traz. Essa é a grande mudança, essa é a grande novidade. E a gente que ainda tinha esperança, expectativa de que alguns veículos mantinham aquela linha editorial, hoje quebrou. Hoje se foi. Para mim é um dia muito triste, de verdade mesmo. É um dia muito triste para mim, que sonha de certa forma em estar lá. E durante o dia eu refleti muito sobre questões comerciais, já trabalhei com publicidade, sei como funciona, trabalho ainda com marketing. Refleti muito sobre oportunidades futuras, né? Se eu, dependendo da opinião que eu emito aqui, eu posso estar fechando uma porta. E hoje, cara, de verdade, eu cheguei à conclusão que no jornalismo, principalmente no jornalismo esportivo, o grande veículo de comunicação é um propulsor para o seu principal meio, que é a produção de conteúdo independente. Hoje está na Globo, na ESPN, no Sport TV, na TNT, é praticamente um segundo plano do que produzir um conteúdo bom na internet. Hoje, o ser independente é basicamente a CLT. O conseguir alcançar pessoas de forma orgânica na internet é o foco principal de quem está fazendo jornalismo. E estar num veículo de comunicação de grande massa, de grande porte, é secundário. É só uma maneira de você alcançar mais pessoas dentro da internet. Porque muitas vezes a internet vai pagar melhor. Muitas vezes a internet vai te dar a liberdade que veículos de comunicação. Hoje, o que eu achava que era o único sobrevivente disso, hoje se quebrou. A internet te dá essa liberdade. A internet te dá a liberdade editorial, até de quem você vai anunciar ou não, de quem a sua imagem vai estar ligada ou não. Então você é dono da sua imagem, não é mais cedida a um grupo de comunicação. E enfim, essa é a realidade do que a gente vive hoje. O futuro do jornalismo é aqui, na internet. E eu demorei muito para entender isso. Muito. Em agosto eu faço 10 anos de carreira. Não que eu entrei na faculdade, faz 10 anos que pela primeira vez meu nome esteve em um veículo de comunicação. E eu demorei 9 anos para entender isso. Que era para eu estar aqui. E se eu quiser estar em um outro local, em um outro veículo de grande alcance, que eu não abra mão de estar aqui ainda. Porque aqui eu dou minha cara a tapa, aqui eu emito a minha opinião da forma que eu acho que eu devo emitir minha opinião. E aqui eu sigo a minha linha editorial, não a linha editorial de um veículo. É muito louco isso, né? Eu ainda bebo muito da fonte do jornalismo tradicional. Demorei a me dar conta disso. E felizmente estou aqui. Aos colegas, solidariedade, força. Muitos deles, a gente sabe como é o dia a dia, mas tem boleto para pagar. A ESPN passou por um momento em que ela não permite mais produção de conteúdo independente. Isso fechou muita porta para muita gente lá dentro.
Então a gente viu nomes gigantes saindo da ESPN por conta disso. Vi um cara que eu sou fanzaço sair de lá recentemente, que é o Renato Rodrigues, por conta dessa exclusividade. E aos poucos, o meu local de sonho, que era a redação de um grande veículo, passou a ser o meu local de realidade, que é o meu computador, o meu ring light, o meu headset e a minha webcam. Meu sonho não está mais lá, por mais que me doa. Hoje meu sonho está aqui, na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, produzindo conteúdo de forma livre e independente. Meus caros, o jornalismo de fato mudou.